Bem-vindos ao Brabos Trail Running, o mais novo canal sobre corrida de montanha do Brasil. Nosso objetivo é trazer conteúdo de qualidade e tudo aquilo que você sempre quis saber sobre os mais brabos, corredores, treinadores e personalidades do esporte. Num bate-papo comigo, Guilherme Amaral, e meu amigo e atleta Renato Campos. Bravos. Fala, brabos! Gostaram do primeiro episódio com o Rei da Montanha? Pois é, agora tem mais. Zé Virgínio vai contar sobre suas vitoriosas experiências no El Cruce, uma das provas que elevou o seu patamar de atleta trail. Zé vai falar um pouco sobre sua estratégia para provas em etapas, a busca por recordes em provas um pouco mais curtas, como conciliar a rotina de pai de família, treinador e atleta, a importância do lado lúdico do nosso esporte, os detalhes do seu perfil de treinamento, sua fonte de tanta energia e, por fim, o entusiasmo da emocionante vitória da meia maratona da Disney. Esse podcast tem apoio da Lithium Store, uma marca de Petrópolis para quem gosta de viver ao ar livre, sem abrir mão de muito estilo. Lá você encontrará a peça de roupa certa para suas aventuras. O site é lithium.com.br, L-I-T-H-I-U-M, Lithium. E para ficar por dentro de todas as novidades, segue no Instagram, @uselithium. Espero que vocês gostem de mais desse bate-papo e até o próximo episódio. Eu tenho uma lista aqui de uma série de provas emblemáticas na sua carreira, né? Mas eu queria que você escolhesse uma que fosse aquela que, assim, que mais te marcou, né? Tirando essa da Nike que a gente já falou, mas eu tenho uma lista aqui, El Cruce, OCC, meia maratona da Disney, Mundial. O que você acha que, assim, mudou seu jeito de pensar a respeito de prova, enfim, que mudou sua carreira? Tem alguma dessas provas? Olha, se a gente fosse categorizar a prova mais emblemática, seria até injusto esquecer o A, ou a B, ou a outra. Acho que tudo tem a ver com a fase de ser atleta e com a fase da vida que você se encontra, né? Mas uma prova, assim, que desde que eu entrei para correr montanha, eu conheci trilhas que cortam montanhas, terrenos inóspitos. Eu era um corredor de montanha antes de correr o Cruce, e depois que eu corri o Cruce com o IASA, em 2012, eu me tornei um outro corredor de montanha, mais resistente, mais resiliente aos desafios, né? Quando eu falo desafio, não é o desafio só de performar, de ser o mais rápido subindo ou descendo. Cara, quem corre em montanha sabe que a nossa parte mental, ela conta muito. Muitos desistem sem comunicar às pernas que ainda querem um pouquinho mais. Então, a prova emblemática que eu acho que mudou a chavezinha, assim, ou me fez me elevou uma graduação acima, eu acredito que foi o El Cruce de Los Andes, por ser uma prova de estágio, uma prova de 100 km, que me fez deixar um cara mais cascudo para os próximos eventos aí. Legal. Essa é uma prova muito famosa, eu pelo menos eu acredito aqui entre os brasileiros, porque assim, muita gente que a gente conhece faz, né? Tem uma mídia muito forte também de divulgação aqui. Você, imagino que você deva recomendar, né, como sendo uma prova bacana de se correr e tal, mas e falando sobre a diferença que ela tem por ser uma prova de estágios, né, correr, sei lá, aproximadamente 33 km por dia. O que você acha que tem de diferença entre correr uma prova que é, sei lá, 80 km em um dia ou fazer uma prova de estágios? O que a pessoa tem que ter de cuidado diferente com uma prova desse tipo? Cara, a vantagem da prova de estágio é justamente a resenha do momento seguinte. Por exemplo, eu tenho certeza que aqui, qualquer lugar, vamos falar em termos de planeta, nós estamos passando por um momento de isolamento social. Se deixar, falar assim, vai fazer um trote naquela praça que está liberada que não tem corona. Mas a praça tem 200 metros de volta. Você vai lá e faz 500 voltas, só de raiva. Puta, que saudade de correr. Quem treina com assessoria, quem treina em grupo, quem treina com a rapaziada no final de semana, sabe que o treino é extremamente importante. Eu sou um cara muito metódico para treino, né? Então eu calculo, eu vejo o vestimenta que eu vou colocar, isso, aquilo, então tudo eu mensuro isso. Cara, mas o treino
é metódico, é prazeroso, e a gente faz porque a gente gosta de fazer e sabe que se fizer bem, o rendimento vai ser parabenizado no final de uma prova. Só que, quando termina o treino, o grande lance é a resenha. É aquelas mentiras que a galera conta que subiu o Everest, é aquela trilha que o cara conta que levou um rola. Então, assim, é a resenha do momento seguinte. E quando você está numa prova de estágio, justamente você larga de manhã, corre amanhã, um pedacinho da tarde e para almoçar. Cara, você para almoçar ao lado de quem te entende naquilo que você está fazendo, que é correr. O cara vai falar que passou na trilha por cima, por baixo, o outro vai falar que correu sem mochila, o outro vai falar que correu do cachorro, o outro vai falar que fez o tempo A, B, C, D. Cara, e o cruce, veja bem, eu estou falando de uma prova que é internacional. Lógico, ela tem lá o seu percentual significativo de argentinos, mas os brasileiros são mais de 30%. E outros países. Cara, eu falo português, o ritmo da quebrada, o idioma da quebrada e mais nada. Então, quando você está no ambiente de corredores, no ambiente que a galera fala a tua língua esportiva, quando você está no cruce ali, você para almoçar ou para jantar do lado de um espanhol, de um argentino, de um inglês, você conversa com ele. Eu me via conversando com esses caras na mesa como se fossem meus melhores amigos. E eu tenho certeza que eu estava entendendo 10% do que ele estava falando e ele estava entendendo 5% do que eu estava falando. Mas, cara, a gente, incrivelmente, a leitura labial, a leitura comportamental transmitia uma felicidade que, cara, o que você fala, tanto faz, mas o que tá te deixando com prazer de estar junto naquele momento é super importante. Imagina agora, você tá com o seu grupo, com a sua assessoria, com seus amigos, familiares, e naquele momento você tem para ficar conversando sem ninguém falar, tenho que ir embora. Porque não dá para ir embora. Porque você vai terminar de correr, você vai almoçar e jantar ali com a galera. No máximo que você vai fazer, você, cara, vou descansar um pouquinho na barraca e já volto. E ninguém consegue dormir em sono profundo na barraca. Você vai lá, dá uma descansadinha de 1, 2 horas e volta. Você volta para a mesma mesa que a rapaziada tá lá conversando sobre a mesma coisa. O pessoal que namora lá também, isso. Dá? Hã? Dá pra arranjar uma namoradinha lá também? Não. Olha, não que seja impossível, mas por ser um evento tão único, nós homens sabemos aí que assim, o grande lance da coisa é você conseguir conversar e falar tudo que a gente quer, coisas que a gente não consegue falar quando a gente tá ali na cidade grande. Ué, eu acho que as nossas ouvintes, do sexo feminino não vão gostar dessa minha pergunta, cara. Eu vou ter que editar essa parte. Não, pergunta, faz parte do roteiro. E nem a Camila vai gostar também, minha mulher. Não. Por que você perguntou isso? Aí você sabe quantas vezes você vai ter que aturar, terminar a história. Ai. A gente Ô, Zé, tira. vou fazer uma outra pergunta aqui sobre o cruze. Como é que você faz pra dosar o seu nível de esforço no primeiro dia, no segundo dia? Porque assim, quando eu vou pra uma prova, cara, eu vou ali pra me acabar com toda a gasolina que eu tenho. Só que, você ainda tem um tempo pra correr. Quanto que você tem que deixar ali naquele dia pra sobrar pro dia seguinte? Cara, vou falar pra você. O primeiro ano que eu e o Iasa fomos ao Cruce, foi uma situação até inusitada e nova pra todo mundo, né? Porque eu, particularmente, eu nunca tinha participado de uma prova de estágio, de 3 dias, e nunca tinha, por exemplo, corrido 42 num dia, 42 no outro e 22 no outro. Não tinha isso. Então, na verdade, qual era a ideia? O Iasa tinha participado do Cruze no ano anterior, né? Mas ele tinha ido com um aluno, um amigo, e ele acabou seguindo o ritmo do amigo. Então, para ele, em termos de ritmo e conforto de ritmo, foi muito mais controlado. Quem sofreu mais foi o amigo dele, tá? E aí, quando nós chegamos em São Martin, naquele Cruze de 2012, a gente conversou pouco, conversou assim, a prova amanhã tem 42 quilômetros. Aí eu falei assim, tá bom.
Aí eu lembro que ele falou assim pra mim, falou assim, não vai pensar que aqui é aquelas provas de 12 quilômetros que você faz em São Paulo, não, hein? Da Copa Paulista, do Circuito Brasileiro. Aí eu falei assim, não, tá bom, pô, 42 é 42, vamos. Cara, nós corremos os 42 do primeiro dia como se houvesse amanhã. Tanto é que quando acabou os primeiros 42, o médico falou assim, você tá bem? Eu falei, não, tô bem. Então senta aqui. Pô, ele tirou minha pressão, tive que tomar soro, tomei quase 3 litros de Gatorade, porque eu tava desidratado. E aí, teve lá tem umas cláusulas que é assim, se você não recuperar o peso, se você não voltar em tanto tempo, a dupla é desclassificada, né? Porque eles fazem esse controle de saúde, né? Aí o segundo dia era um dia de 45 quilômetros. Corremos como se houvesse amanhã. Chegamos. Aí no último dia, que era era uma prova de 22 quilômetros, também corremos como se houvesse amanhã. Aí você me fez a pergunta, pô, como que administrar isso, né? E partindo do ponto, cadê aquele cara que calculava que isso, aquilo? Cara, mas ali eu era um novato. O Iasa, ele era um novato, mas ele já tinha ido no ano anterior. E aí, na minha ânsia de querer fazer o melhor, e o Iasa também querer fazer o melhor, nós acabamos dando tudo nos 3 dias. Aí você fala assim, pô, vocês conseguiram ser vice-campeões, isso foi bom. Cara, foi excelente. Só que a gente poderia ter sido mais se a gente tivesse calculado melhor as estratégias da prova. Entendi. Entendeu? Então, assim, como que isso acontece? Primeiro, você tem que passar por aquele momento. Então, eu e o Iasa passamos por aquele momento de correr. A gente só queria dar o melhor nos 3 dias. E fizemos isso. Montanha, passamos por vulcões, rio, riacho, cachoeira, costões, acelerando no último, andando no último, passando essas coisas. Hoje, 8 anos depois, a estratégia seria outra, né? A gente ia estudar melhor o primeiro dia, a gente ia estudar o que iria comer, o ritmo que iria imprimir. Tanto é que, assim, hoje, quando os meus alunos me procuram para correr o Cruce, eu consigo falar com mais propriedade o que o corpo pede e o que a mente pede. Então, são situações que a gente já sabe, corpo e mente é tudo igual. Não. Uma coisa que eu aprendi na vida é corpo e mente, eles têm que estar na mesma linha, ou seja, na mesma sintonia. Tanto é que é o slogan da ASICS, que é corpo sã e mente sã. Então, assim, se os dois estiverem compactos e caminhando na mesma sintonia, tudo acontece. Eu lembro que quando o nosso saudoso keniano Poltergar, ele migrou para a maratona, e até o momento ele era um dos melhores corredores de meia maratona, com corrida meia maratona para 58 e 35, 58 e 34, meia maratona, estou falando de 21 quilômetros. Ele era o cara mais perto de correr e bater o recorde mundial da maratona. E eu lembro de uma das perguntas que eu vi uma entrevista dele fazendo, um repórter perguntou, pô, Poltergar, agora que você está migrando para as maratonas, você vai bater o recorde da maratona? Ele ia correr Berlim? Ele falou assim, as minhas pernas estão prontas para bater o recorde mundial. Só que a minha cabeça não. Olha que coisa maluca. Se eu vi uma resposta de um cara que já foi recordista de 10 mil metros, pentacampeão de cross-country, 5 vezes campeão da São Silvestre, inúmeras Olimpíadas no currículo. E ele falou que ele estava pronto nas pernas, mas na cabeça dele não estava pronto para aquilo. No dia que ele compactou isso, ele bateu o recorde da maratona. Ele foi recordista mundial. Então, quando você vai para um cruce, ou até mesmo o Desafio das Serras, que é uma prova também de estágio, só que de 2 dias, a Origem, que é uma prova de estágio também de 3 dias, você tem que saber que a montanha está ali, é você que vai entrar dentro da montanha. Então é você que tem que estudar a montanha, não esperar ela te derrubar na primeira descida ou subida. Então hoje, para falar de El Cruce, eu acredito que quem já passou por lá, quem já sentiu aquela sensação, aquela emoção de correr 3 dias seguidos, dormir na barraca, passar perrengue de frio. E detalhe, o Cruce, quando você chega das provas,
Todo mundo quer tomar um banho. E o banho, geralmente, é no lago. E, geralmente, a época do cruce, ela só acontecia em fevereiro. Em fevereiro, é um gelo na Cordilheira dos Andes, que, pelo amor de Deus, só que é o seguinte, você tá todo colando ali, todo sujo de lama. É tomar banho ou tomar banho. Você não tem a opção. Né? Então, são algumas coisas, alguns perrengues que, tipo assim, você reluta. Aí chega uma hora e fala assim, não, eu tenho que ir. E depois de fazer 3 vezes o cruce, eu já comecei para assim, vou ter que tomar banho naquele lago. Então, acabava acontecendo mesmo. Legal. Ô Zé, em geral, né, conforme as pessoas vão envelhecendo, elas ficam mais lentas, né? Só que por outro lado também mais experientes. E acabam migrando para provas mais longas. Mas nos últimos anos você vem correndo provas mais curtas, né? E batendo recordes, inclusive. A La Mission 15 km, bateu recorde, a Indomit, Pedra do Baú também, 35 com recorde. Como é que faz para você, né, tá ficando mais velho, né? Você comentou, chegando na faixa dos 40 e continua rápido em provas curtas. Você pretende migrar para provas longas em algum momento? Como é que tá isso? É que assim, primeiro, correr rápido é uma coisa que eu não tinha antes, era justamente o que eu estava falando. É estudar a prova. A partir do momento que você entende qual é o recorde da prova, o recorde atual, quem fez e como ele fez, qual a situação climática que ele fez, aí eu começo a potencializar a minha ideia. Eu falei assim, é possível bater esse recorde. Então, você começa a medir, de fato, com régua assim, no modo assim, simples da coisa, mas com tempo, com estudo da montanha, do terreno, e cara, eu consigo melhorar aquela marca. Então, a própria La Mission, eu faço alguns treinos na Serra Fina, né? Então, eu conheço a Serra Fina aonde iria passar a prova. E analisando o tempo do ano anterior, que era o recorde da prova, eu falei assim, esse tempo eu consigo melhorar nesse ponto. E quando o recordista ele tem um Strava, ou tem um Garmin, algum registro, geralmente eu pego esse registro e vou estudar o tempo que ele fez, onde ele foi rápido, aonde eu posso melhorar, aonde ele caiu ou não. Então, geralmente eu faço isso. E é lógico, tem alguns tempos aí que a gente acaba falando, isso aqui não dá, né? Mas isso aqui tá difícil, mas vamos estudar. Isso ocorreu quando eu já fui recordista dos 21K do Baú em 2016, dos 21. Aí o ano passado eu já fui com essa ideia de bater o recorde da La Mission, dos 15K. E do Baú esse ano, a ideia era bater o recorde da prova, que era do Rudney, que é o nativo lá, né? E que era de 3 horas e 40. E o Rudney é um cara que vai também para Mundial, é um cara da elite, né? Eu falei, cara, para bater o recorde dele vai doer. Porque o Rudney, ele, por exemplo, ele não usa relógio. Aí eu não tinha referência do tempo dele nos trechos. Só que ali em São Bento, além de levar os alunos para treinar, eu acabava indo para treinar também. E eu comecei a mensurar trecho por trecho dos 35 quilômetros. E toda a calculadora, eu ia anotando, fui mensurando, e eu falei assim, é possível... Botava naquele caderninho. Botava no caderninho, trecho por trecho, e situação emocional que eu precisava chegar naquele trecho. E aí, segundo os meus cálculos, eu conseguiria melhorar a marca dele. Abaixar 3 horas e 40 nos 35 quilômetros. Só que isso não me garante vencer a prova. Né? Tanto é que, por exemplo, em 2019 teve a seletiva para o Mundial para correr os 50K, e eu não venci a prova, mas os 10 primeiros bateram o recorde da prova. Então, não necessariamente bater o recorde da prova te garante vencer a prova. E eu queria bater o recorde da prova. Minha missão, por exemplo, no Baú, era bater o recorde da prova. E a todo momento, trecho a trecho, eu estava sendo alimentado emocionalmente o quanto tempo eu precisava chegar no ponto A, B, C, D, E, e assim vai. Quando faltavam 10 quilômetros, eu estava exatamente a 25 segundos do recorde. Só que para quem corre montanha, sabe muito bem que qualquer trecho que eu deveria subir trotando, se eu subir andando, eu perco esses 25. 25 segundos na montanha é praticamente quase nada se você fraquejar mentalmente.
Aí foi quando faltavam uns 8 quilômetros, eu encontrei um corredor que era do 21, que esse trecho final era o mesmo trajeto do quem estava correndo 21, e aí eu encontrei você é o líder do 21? Ele falou, não, eu estou entre os 10. Eu falei assim, cara, eu sou o líder do 35, só que eu quero bater meu recorde, você não quer me ajudar aqui não? Mas como? Você está mais rápido que eu? Eu falei, não, eu vou aqui na frente, você vai me empurrando aqui, você vem comigo, eu vou te ajudar também. Então vamos. Nossa, o cara já me deu um gás ali, porque eu subia e descia de todo vapor. Até chegar, quando faltavam uns 3 quilômetros, aí esse cara acabou ficando, porque eu acabei imprimindo um ritmo bem mais forte. Quando faltavam 3 quilômetros, eu encontrei o quarto colocado 21. Aí eu conhecia ele. Aí eu falei assim, César, é o seguinte, eu quero bater o recorde dos 35, eu estou a 35 segundos do recorde. Meu, me leva aqui com você, porque você me ajuda a puxar. Cara, o cara deu uma pancada. Depois de quase 30 e poucos quilômetros, era uma estrada de terra, meio uma falsa subidinha. Nós corremos ali a 3h45. Eu falei, pronto, morri, pô. Calma aí, não puxa desse jeito, senão eu não consigo chegar. Porque a chegada do baú é dentro do hotel, pô, que é uma trilha que, meu, desnecessária. É que pega também. Sei que assim, resumindo, que quando eu cruzei a linha de chegada, eu baixei cerca de 1 minuto e 20. Então, eu bati a prova e, consequentemente, eu ganhei a prova. Legal. Então, eu foco muito em bater o recorde da prova. Aí a pergunta é, pô, o cara tá ficando mais velho e continua batendo o recorde da prova. Eu calculo a prova, calculo os trechos da prova, e aí a pergunta é, cara, quanto mais experiente você fica, mais calculista você fica. Então você começa a tentar tirar da montanha o que o seu corpo pode produzir. E isso, vice-versa, colocar na montanha o que você pode produzir no trecho A ou no trecho B. Legal. Então isso acaba me fortalecendo. Aí você até perguntou assim, pô, a galera acaba migrando para as provas longas. Eu sou um cara que sou altamente competitivo ainda. Eu entendo que, como professor que sou, entendedor e um cara que entende de treinamento, para treinar para uma prova acima de 50 quilômetros, uma prova de 80, 100 quilômetros, 100 milhas, eu preciso de tempo. Porque quando a gente fala de treinamento, a gente não está falando só de sair correndo. Eu estou falando de sair correndo, comer, beber, dormir, ter vida social, entendeu? Então, assim, tem uma estrutura por trás para fazer tudo isso. Cara, e com 3 filhos, com assessoria, cuidar de aluno. Então, isso acaba me tomando bastante tempo. Então, migrar para uma prova de 80, desculpa a palavra, mas só participar ainda não faz parte do meu contexto. Eu entro numa prova com essas dimensões realmente para participar, para curtir a prova. Então, eu acredito que na minha atual situação de competição, eu consigo competir em alto nível até a distância de 50 quilômetros. Eu acredito que treinamento eu consigo fazer. É por isso que eu não encaro as provas de 80 e 100, por respeitar a distância e entender que o treinamento, já que eu vou me propor a fazer, eu vou ter que também me propor a fazer com excelência. Então eu não consigo fazer com excelência treinos de 80 ou de 100 quilômetros. Legal. Essa é até uma dúvida que a gente ia ter, né? Como é que você concilia esse lado atleta, pai de família e treinador, né? Então, você tenta equilibrar isso para continuar se mantendo competitivo, né? E conseguir também dar conta dessas outras responsabilidades. E o Zé, complementando a pergunta do Guilherme, eu lembrei que na nossa conversa com o Iasa, lá atrás, no acho que 3º episódio, se eu não me engano, ele abordou esse assunto de uma forma interessante. Ele falou, cara, se me falassem há 5 anos atrás, eu diria que era 80% Iasa atleta, 20% Iasa treinador. Naquela época ele não tinha filho. Hoje, se perguntassem para ele, as coisas estão invertendo. Agora ele já está 60% Iasa atleta, 40% Iasa treinador e agora tem 2 filhas. Como é que você encara isso hoje e como é que isso mudou ao longo do tempo, se é que mudou?
Então, é aí que está a questão da idade, né? Porque quando você tem 20, 25, 30 anos, é você, pai, mãe e no máximo uma namorada. Então, a fatia de compromisso que você tem, ou de entrega, é quase que 80%, 90% para você, e o restante você se distribui. Se dá para sair, sai, se dá para ficar em casa, fica, e assim vai. Com 40 anos, com 3 filhos, com empresa, com esposa, com assessoria ali, e querendo ser atleta, cada vez mais essa fatia, esse bolo vai tendo fatias, né? Eu vou ter que saber fazer essa distribuição. Então vamos lá. Eu sou atleta e sou comprometido com aquilo que eu treino e com aquelas pessoas que me passam treino. Então eu posso falar para você que nessa pizza toda eu consigo destinar 50% para ser atleta e os outros 50% eu consigo fatiar com os meus filhos, com a minha esposa, com a minha empresa e com as coisas que vão acontecendo com o lado social. Aí você me pergunta assim, caraca, 50% para o atleta e 25% para a família, empresa, isso aqui. Mas aí tem um pequeno adendo mas muito especial. Por quê? A minha esposa, ela trabalha comigo. Nós somos fundadores da JVM. Então ela é do esporte. Tá bom? Então, a minha empresa é do esporte, que é a JVM Trail Run. Que ela nasceu daquilo que eu tenho vontade, que eu amo fazer, que é correr em trilha. Então, não é egoísmo nenhum falar que assim, eu poderia colocar nessa fatia quase 75% envolvido a ser atleta. Porque eles somam justamente nessa conta. Né? É lógico, eu preciso ter a vida social. Eu preciso entender que aquele momento, por exemplo, aquele sábado à noite, vai ter uma festa familiar. Eu não vou lá ficar sentado do lado só tomando água, porque no domingo eu tenho que fazer um longo. Eu já fui mais Caxias para isso, mas hoje não. Se tiver uma festa no sábado, eu vou fazer a festa no sábado, eu volto para casa, durmo, acordo, depois eu vou para o treino. É isso que, de repente, algum momento, a gente que gosta de correr, existe um momento na nossa vida, uma fase dentro de uma faixa etária que é duro para entender. Porque assim como eu, vocês, tem aqueles caras que os caras põem aqui do lado e... se fizer uma pergunta dessa para eles, você fala assim, não, é 100% atleta. Cara, veja bem, mais uma vez, estamos numa situação de pandemia. O cara que se denomina 100% atleta, das duas uma, ou ele parou de correr ou ele tá louco. Porque assim, ele tá dentro de casa, cadê a vida social desse cara? Porque a vida social dele era sair para viajar e correr, aí não pode mais. Ou a vida social dele era encontrar ali no pé da montanha ou na pista para treinar junto. Não tem mais. Tudo bem. A tecnologia acaba nos aproximando. Mas, é aquele lance da resenha que eu estava falando. E você bater um papo, trocar ideia, olhar nos olhos da pessoa. Nós que somos aqui da parte de saúde, da parte mais humana aí das graduações, cara, eu consigo fazer uma leitura de comportamento aqui, nós três agora. Eu consigo saber quem está interessado ou quem não está. Entendeu? Você imagina isso pessoalmente. Isso é muito mais aflorado. Entendeu? Então eu consigo dividir, mais uma vez, essa fatia do bolo com grande proporção, voltada ainda para o esporte que eu pratico, porque tanto a minha empresa, a minha família e eu somos do esporte ainda. E é isso que acaba colaborando. Mas essa fatia de 50% de ser atleta, eu estou junto com o IASA. Ela já foi maior. Hoje ela está em 50%. A tendência é que esse 50% ele vai diminuindo ano a ano. Porque entra a questão da idade, entra a questão da responsabilidade, entra a questão da empresa estar crescendo e precisar de uma demanda maior. Por exemplo, há 2 anos atrás, além de ser atleta, ter assessoria, ter isso, ter aquilo, eu dava aula em escola. Então, 2 vezes por semana eu ia para a escola. Então, eu ficava comprometido naquele momento ali com a escola. E a escola era crianças de 6, 7 anos, até crianças de 12, 13 anos. É completamente um mundo completamente de performar. É um mundo do ensino, é um mundo do lúdico.
que eu tinha que simplesmente pegar a chave e virar. Falei, calma aí, aqui não é rendimento, aqui é ludicidade, que é o que eu tento levar para o atletismo. Porque tudo que a gente faz no atletismo, se você for procurar, cara, quase que não tem ludicidade. Tudo é voltado para número, rendimento, isso, aquilo. Então, até uma última postagem que eu fiz no meu Instagram, eu treinando com os alunos ali da JVM na USP, e a gente estava fazendo um circuito na grama que estava todo molhado. Cara, eu estava treinando com eles. E, consequentemente, eu estava me treinando. Só que era lúdico, uma brincadeira. Que é isso que eu acho que os atletas, isso de todas as modalidades, precisam ter. Que é justamente a ludicidade. Entendeu? Se você for pensar assim, no futebol, a parte lúdica deles é aquela que eles estão brincando de bobinho. No basquete, aquela coisa que eles estão brincando de fazer cesta. No vôlei, 1, 2, 3, corta. E no atletismo? Qual que é a parte lúdica? O problema é que no atletismo, até a parte lúdica, o que eu percebo, eu vou falar isso para os meus alunos. Até na parte lúdica, eles são competitivos. Quem é mais lúdico? Vamos ver quem chega primeiro lá em cima. Olha, cadê a ludicidade aí? Sabe? Então é engraçado essas coisas. Ô Zé, queria perguntar para você o seguinte, entrando na sua rotina de treinos, né? Como é que você divide a sua periodização, né? Se você faz mais volume, mais intensidade, tem muito intervalado, fartlek, como é que você equilibra o treino de desnível? Isso é algo que, em geral, nossos ouvintes gostam de ouvir, né? Dos atletas de elite, como é que é o treino de vocês? Talvez uma semana típica aí da planilha do atleta Zé Virgínio, pra gente ter uma ideia assim, como é que você lida com isso? Vale dizer que assim, não é pra nenhum ouvinte copiar, né? Porque cada um tem seu corpo, enfim, seu treinador, mas assim, conhecer um pouco do que o atleta de elite faz é interessante. Não, eu sou bem tranquilo com essa relação, esse negócio de copiar, porque, na boa, tudo que eu faço estão nos livros e tudo que eu faço parte de ideias e junto com o meu treinador. Não tem esse problema. Tanto é que se você entrar no Strava, tem todos os treinos ali. Eu digo copiar porque as pessoas não vão conseguir, né? Se você falar que você faz 150 quilômetros na semana, então eu vou fazer também. Pô, provavelmente você vai se machucar. Entendi. Então é o seguinte, eu vou falar de uma semana de treinamento sem coronavírus. Uma semana normal, digamos assim. Os meus treinos, eles são compostos da seguinte forma. Eu tenho 4 dias de corrida, tá? Por exemplo, eu treino, uma segunda-feira eu tenho em torno de 16 a 18 quilômetros, que eu chamamos de uma corrida mais rápida no sentido assim, num terreno mais plano. Isso geralmente acontece no asfalto ou em algum momento que eu consiga ir para uma montanha, num trechos mais rolados, onde eu consiga correr, onde eu não preciso trotar, não preciso usar bastão, nada. E de quarta-feira eu acabo fazendo o que nós chamamos de longuinho, né? É um treino de 20, 21 quilômetros. Geralmente eu procuro fazer em trechos mais travados, justamente para não ter a necessidade de fazer ritmo forte, ou seja, ritmo, um exemplo, 3,50, 3,30, não. Eu vou com montanhas mais travadas, mas que me possibilite travar, soltar, travar, soltar, travar, soltar. E eu faço um que nós chamamos de longo, ou sábado ou domingo, que aí é uma coisa mais precisa de acordo com o objetivo que eu vou fazer. Por exemplo, até então eu iria fazer a Patagonia Run 45K. E 45K na Patagônia é uma prova tida como rolada, porém com grandes picos. Mas ela não é tão travada, né? Então, os longos estavam girando em torno de trechos de estrada com poucas trilhas travadas, sem a necessidade de andar. E nessa semana, eu tenho um giro de bike, que pode girar de 30 a 50 quilômetros, um giro de bike de 30 a 50 quilômetros, e 2 dias de treino de academia, que são treinos de musculação, né? Então, pelo menos durante a semana, 3 vezes eu treino 2 vezes, que geralmente é um trabalho de força e uma corrida, ou um trabalho de força e a bike, e aí um dia eu faço um longuinho, e aí eu dou uma descansada no domingo.
esse seria um dia atípico. Aí você fala assim, mas cadê a altimetria? Então, eu, Virgínio, particularmente, eu acredito que vence o cara mais rápido. Não é o cara mais forte, nem o mais resistente. Lógico, cada um na sua distância aí. Então, não que eu não goste de altimetria, eu até acumulo alguma altimetria, mas eu prefiro treinar, buscar altimetria onde eu consiga correr. Onde eu consigo correr, nem que for para subir trotando. Eu não curto muito, assim, ter altimetria no meu relógio ou no meu registro, um trecho, às vezes, que eu tenho que subir andando e só para simplesmente ter aquela altimetria. Então, a partir do momento que aquilo não está somando, não está me tirando da minha zona de conforto ou de controle, eu acredito que não seja importante. Mas, assim, por ser um corredor de montanha, você não precisa treinar altimetria. E as corridas, por exemplo, que exige escalaminhada, fazer força, isso, aquilo. Claro que eu tenho. Mas isso representa nos meus treinos, isso eu falo categoricamente. Treinos de altimetria, eles representam, no total do meu treino, eles representam cerca de 15% a 20%. Então, são situações que eu não vou fazer 50% de escalaminhada e dividir os outros 50% com bike, pilates, força, bicicleta e correndo rápido. Não, aí eu acho que não faz sentido isso. A não ser que eu fosse um corredor de, por exemplo, só de quilômetro vertical, que não é o caso. Tá? Agora, esse cenário na pandemia, ele mudou. Por que ele mudou? Ele mudou porque, primeiro, que eu não tenho calendário. A prova que eu ia fazer em março, que era a Patagonia Run, ela vai acontecer em novembro, que é dia 28. Pô, se levar em consideração que nós estamos em junho, é muito precoce eu começar a dar um monte de porrada agora, aumentar volume, aumentar tiro, aumentar treino de força, bicicleta, que não seja, para um evento que vai acontecer com mais de 20 semanas ainda. Então, tudo isso tem que ser calculado. Então, por não ter, aí você fala assim, eu não vou ter, por exemplo, as pré-provas, aquelas provas teste, que é onde eu entro para ver como que tá. E isso eu vou ter que fazer em treino. Então hoje, com esse cenário de pandemia, os meus treinos de volume. Por exemplo, eu tenho 1h30 para correr. Pô, um dia eu vou para a direita, outro dia eu vou para a esquerda, outro dia eu quero fazer um ritmo mais sossegado, controlando só na frequência cardíaca, outros dias eu quero fazer uma chegada forte de 3, 5 quilômetros, e estou fazendo meus treinos de força funcional em casa. Então é isso que eu estou fazendo hoje, que eu acredito que vai me deixar preparado para começar uma periodização mais centralizada no objetivo que, por exemplo, hoje, é a Patagonia Run. Legal. Zé, eu queria fazer uma pergunta aqui que com certeza quem te conhece sabe desse seu estilo, né, de corrida, o seu jeito de comemorar uma vitória e tal, que tem lá o... Como é que é? De onde é que isso... isso aí me lembra o presente de Esparta, né? Vem de lá. Vem de lá. Como é que surgiu essa história? Na verdade é o seguinte, ao longo da minha carreira de atleta, colhi muitos frutos bons, muitos frutos que eu treinei, fui lá e fiz o que o meu corpo tinha. Só que ao longo desses anos, eu também acabei colecionando algumas lesões bem chatas e demoradas de sarar, né? Sendo corredor de trilha, eu colecionei fascite plantar, acabei ficando 1 ano e meio tratando uma fascite plantar, e quem realmente teve uma fascite plantar ou sabe o que sabe que não é você dormir agora e dali 1 semana isso passa. Cara, isso demora, isso leva um tempo, tratamento, fisioterapia, alongamento, aquele monte de coisa acontecendo para voltar a correr. E aí, quando saiu a fascite, voltava, aí aparecia uma dor ali, uma dor aqui, eu falei, caraca, meu, sempre aparecendo alguma coisa para empentelhar. Então, o que comecei a entender? Que toda corrida que eu terminava, cara, era uma vitória. Porque vamos partir do ponto que a corrida, o dia da corrida e o tempo que você corre, ele não representa nem 0,5% do que você treina.
em termos de tempo. Então, tudo que você faz, o mais importante é treinar. Porque o treino ele tem uma demanda gigantesca perto da prova. Então, eu comecei a entender o seguinte, que treinar era muito bom. Que treinar era o que vai me deixar preparado. Então, quando eu conseguia... O que é treinar? Treinar é correr, mais treino de força, mais sono, mais comer bem, mais se relacionar bem, mais a prova. Quando termina a prova, é a conclusão de tudo que você fez e das portas que você resolveu deixar esperar elas fechadinhas para depois você entrar. Então, quando eu cruzava a linha de chegada, era muito... seria muito pouco, ou seria egoísmo meu passar e não vibrar com aquilo. Aí eu comecei a cruzar a linha de chegada e gritar, vibrar com aquilo, né? Falei, não, isso aqui, puta, é uma vitória. Já teve corrida que eu não venci, e quando eu cruzei a linha de chegada, cheguei gritando, tal, não sei o quê, aí tinha uns alunos chegavam assim, ô professor, mas você não ganhou não, professor, já chegou 2 aí. Eu falei assim, mas não importa, filho, só o fato de eu chegar já tá ótimo aqui, vibrando. Pô, no Mundial em 2017 na Itália, em Badia, Mundial de 50K, eu fui em 101. Cara, quem viu minha chegada, falou assim, o cara que ganhou, né? Esse ganhou. Esse é o campeão. Pela festa. Porque cá entre nós, se realmente treinar é difícil, treinar tem uma demanda, treinar exige uma dedicação, cara, o ponto de vibração, o ponto de emoção é cruzar a linha de chegada. Porque é para aquilo que você treina. Então, quando você cruza a linha de chegada, o cara vem e te coloca uma medalha no peito. Aí você vai lá e tira a medalha e guarda no bolso. Sabe quando você vai colocar essa medalha de novo no peito? Nunca. Cara, o momento da tua medalha é o momento que você cruza a linha de chegada. Não tem problema se você está suado, se você está molhado, se você está seco demais, o que seja. Usa a sua medalha. Deixa ela ficar durinha pelo sal que cai ali do seu pescoço. Deixa ela ficar com barro mesmo. Porque aquilo é tua honra ao mérito. Uma coisa que eu acho legal, lá em provas no exterior, né, por exemplo, Nova York, Berlim, eu nunca corri não, mas já escutei história de amigos que correram, o pessoal que corre nessas maratonas, chega de noite na cidade, tá todo mundo vestindo a medalha. O pessoal sai pra jantar e tal, e fica usando a medalha o final de semana inteiro. Cara, o momento. Então eu sou a prova viva disso. Porque quando em 2012 eu fui correr a meia maratona da Disney, nunca tinha vencido uma prova de rua com tamanho e envergadura, né? Representatividade com a meia maratona da Disney. Estou falando de uma prova com mais de 20 mil pessoas. E quando eu venci a prova, eu entrei em êxtase. Falei assim, caraca, eu coloquei minha medalha só saiu do meu corpo quando eu ia dormir. E quando eu acordei no dia seguinte, eu coloquei ela de novo. Aí os alunos, os amigos que estavam ali perguntavam assim, cara, você não vai tirar a medalha não? Esse é o momento dela. E detalhe, hein? Eu andava com a medalha e com o troféu do lado. Eu tinha um aluno que sabe falar inglês melhor do que eu, e eu falei para ele assim, coloca aqui no papel que eu sou o vencedor, eu sou o campeão da meia maratona da Disney com tempo tal. Para quê? Não, coloca em inglês. Todo lugar que eu chegava, qualquer loja, restaurante, eu falava em inglês assim, eu sou o campeão da meia maratona da Disney. Cara, eu sou o campeão da meia maratona da Disney. Picture. Eu falava pro cara tirar foto comigo. O cara não entendia nada. O pessoal perguntava assim, mas não é ele que tem que pedir? Não, aqui eu peço, não tem problema. Eu tiro picture. E eu tirava foto com todo mundo. E às vezes se pergunta assim, pode ser preciosismo demais, arrogância? Que nada, meu. Era uma energia tão gostosa que eu tava passando, um momento tão bom, que quando eu olhei pro lado, todo mundo tava com a medalha no peito. Por quê? Cara, é o único momento que você vai usar essa medalha. Hoje, em sã consciência. Fala pra mim. Como que eu coloco a medalha da meia maratona da Disney e saio na rua? Ninguém vai entender nada. Porque não tem sentido para quem não viveu aquilo comigo. É a mesma coisa, eu estou dando o exemplo da meia maratona da Disney, mas lá, assim como eu estava com medalha e com o troféu, muitos estavam com a medalha do Pato Donuts. Quem correu a maratona estava com a medalha do Mickey.
Quem correu as outras provas de 5 e 10 estava com a medalha do Pluto, um monte de medalha. Porque isso acontece nas maratonas majors, nas maratonas lá fora. E na boa, não é preciosismo, não é arrogância, não. O nome disso, gente, é simplesmente felicidade. O cara quer mostrar que ele foi capaz de fazer aquilo. E eu não precisava ficar falando que eu sou o melhor. Cara, é só ter o orgulho de, na verdade, credenciar toda a sua dedicação que você teve. Então eu fiz isso, passei por isso, então você pode contar que um dia eu passei aqui, o Virgínio já passou por isso, então isso aí existe mesmo. Bacana, bacana. Ô Zé, nesse bate-papo aqui que foi sensacional, cara, você falou de prova em vários lugares do Brasil, vários lugares do mundo, assim, o esporte claramente te proporcionou muita coisa, mas acho que essa é a hora de você dar evidência para as pessoas e marcas e empresas que te proporcionaram todo esse retorno, né, cara? Quem foi que te ajudou aí nessa trajetória toda? Quem é que te ajuda hoje? Pô, acho que é fundamental eu falar e expor as pessoas, as marcas, as empresas que tiveram comigo nessa caminhada e que estão comigo ainda. Eu posso falar aqui, por exemplo, que em 2012, a The North Face Brasil, junto com a Rafaela, o Fabrício, acreditaram no meu trabalho, acreditaram no atleta Virgínio, a The North Face Brasil. A Kailash também, já fui do time Kailash, onde o Tani também não só me viu como atleta, me viu como pessoa, me viu como um influenciador, uma pessoa midiática, aonde eu conseguia levar a identidade da empresa da Kailash. A Salomon, eu já tive uma passagem com a Salomon em 2013, né? E voltando agora em 2020, só tenho a agradecer, porque eu acho que não é só de resultados que uma grande empresa ela vai atrás do atleta, ela vai atrás do atleta lógico, por resultados e a capacidade de influenciar, inspirar que ele tem. E a Compra Esporte, que está comigo há mais de 4 anos, eu só tenho a agradecer o Cadu, a Fernanda Maciel, por também ver no Virgínio uma oportunidade de levar a identidade da marca, da Compra Esporte, a todos os cantos, onde a minha mídia social ela consegue levar. E eu não posso deixar de lembrar aqui que a própria Aminovital, que é uma empresa japonesa que atua no Brasil, que é o Shinpei, que é um japonês também, que além de acreditar na empresa, na JVM, acredita no Virgínio atleta, acredita no Virgínio pai, o Virgínio professor. Só tenho a agradecer a Aminovital. E sem sombra de dúvida, hoje eu sou um dos diretores da JVM Trail Run, que é a minha assessoria junto com a minha atual esposa Ingrid, onde nós tocamos aí a realização de sonhos, a realização de muitas pessoas que vêm até a gente, não somente para ser campeões no pódio, mas ser campeões na vida e descobertas. E inúmeros amigos, empresas, são tantas pessoas que passaram e acreditam no meu trabalho até hoje, que eu só tenho a agradecer. Mas empresas do ramo do esporte, eu acredito que essas que eu acabei categorizando com vocês, possa de fato estar no hall assim, de empresas que venho para somar. É lógico, pode colocar a Gimpron Brasil, que através do Gui de Pádua também viu o potencial na minha pessoa, junto com a marca, e eu posso falar que os bastões da Gimpron, os gravetos lá, eles me ajudam significativamente nos meus treinos mais técnicos de subida e descida com bastão. Legal. E para quem quer te achar nas redes sociais, qual é o melhor caminho? Cara, quem quer achar o Virgínio na rede social pode ir no Instagram, que é Virgínio JVM, pode me procurar lá, vocês vão ver uma foto que tá com o bocão assim, ó, tá com o bocão. No Facebook, vocês podem encontrar Virgínio, _atleta. Quem quiser ler texto, acompanhar todos os meus resultados, quem quiser acompanhar resultado mais detalhado de quanto eu gastei em caloria, ou qual foi o tamanho, pode procurar no blog reidamontanha.com.br.
esse link você pode encontrar no Instagram. Tá bom? Tá bom. Esse é o recado onde você pode me encontrar. O seu Instagram tem o seu perfil pessoal e tem o perfil da assessoria também, né? Para o pessoal saber, pode seguir os dois também. O meu Instagram, do Virgínio JVM, é somente atleta. Quem quiser seguir e ver como que acontece toda essa energia na JVM, vocês podem entrar lá, JVM Trail Run. Aí é o perfil da assessoria, ali a gente posta a energia dos alunos, onde nós estamos, como procurar a gente, isso em nível de São Paulo, Brasil, mundo. Quem quiser procurar também no YouTube, nós temos um canal no YouTube onde nós estamos postando todas as aulas que vêm acontecendo, por exemplo, desde o início da pandemia. Só para vocês terem uma ideia, desde o início da pandemia já são 91 aulas postadas no nosso canal do YouTube. E quem vê na rua uma Fiorino toda adesivada com JVM Trail já sabe que Virgínio tá na área, né? Eu quando chego numa prova e vejo aquela Fiorino, já fico até com frio na barriga. Pô, ferrou. Valoriza o carro, pô. É uma doblô, pô. Ela dobrou, pô. Pode crer. É que tá disfarçada. Tá disfarçada. Tá com uma capa... É que eu chego ali devagarinho, entendeu? Tanto é que a foto é um pé correndo, né? Então quem chega aí já vê ali a foto do pé correndo, já tem um JVM na área aí pra explorar sempre com alegria. Uma coisa que eu quero deixar claro isso pra vocês, galera, não tem segredo, o cara que você tá ouvindo falar aqui com vocês é o mesmo que escreve, que é o mesmo que vai cumprimentar, te dar um abraço ou tirar uma foto quando estiver pessoalmente. Isso até mesmo quando estiver disputando alguma coisa. Legal. E também pode seguir no Strava, né? Você posta lá seus treinos, quem quiser ver. Quem quiser me procurar no Strava também, é José Virgínio, pede para entrar lá que eu autorizo. Quem quiser dar dica ou quiser fazer alguma pergunta, pode ficar muito à vontade para perguntar, porque além de atleta, também sou professor, então como todo professor que se preze, doar conhecimento nunca é o bastante. Esse é brabo. Ô Zé, tem uma coisa pra te dizer, hein? Você é diferente. Moleque! Leônidas já falava. Arru! Bravos.